Bom dia, sejam muito bem-vindas. Estamos aí começando mais uma live zen, né? Nesse sábado maravilhoso. Então, tô vendo que vocês estão chegando aí, sejam bem-vindas. E aqui na live zen, a gente sempre busca alternativas gentis, amorosas para a educação das nossas crianças, né? Aqui a gente sempre fala dessas estratégias que o Mindfulness pode nos oferecer para que a gente, então, eduque crianças mais emocionalmente inteligentes, né? E para que a gente também desenvolva a nossa inteligência emocional, né? A fim de podermos, enfim, nos capacitarmos a educarmos também as nossas crianças. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema até um pouquinho polêmico, que é: será que a gente deveria mesmo incentivar as nossas crianças a terem autoestima? Né? Será que uma criança de alta autoestima é uma criança mais feliz? Será? Né? E para a gente poder pensar sobre isso, eu acho que é importante a gente até, né, entender qual que é a definição que a psicologia mesmo dá sobre autoestima, né? O que a psicologia diz para a gente que é a autoestima? Bom, seria, né, uma avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si mesmo, podendo ser, né, essa avaliação positiva ou negativa, né? E por que a gente precisa falar sobre isso, né? O que é esse tema? A gente sabe que na nossa sociedade é muito desejável que a gente tenha autoestima, né? A gente percebe isso, assim, que é uma qualidade, digamos assim, muito requisitada, né? Seria algo, digamos que quase que um pré-requisito para a gente ser feliz, ter uma alta autoestima. Não basta a gente ter uma autoestima, não. A autoestima tem que ser alta, né? E a gente acaba fazendo isso, né? Obviamente, se a gente considera que isso é algo positivo, a gente acaba fazendo isso com as nossas crianças. A gente acredita que as nossas crianças, para serem mais felizes, elas deveriam ter uma alta autoestima, e desta forma a gente acaba buscando alternativas para desenvolver essa autoestima das nossas crianças, não é isso que acontece? Então, quando a gente pensa, né, o que é autoestima? Por que a gente está fazendo todo esse esforço para desenvolver a autoestima das nossas crianças? É importante também a gente entender o que não seria a autoestima, ou por que a gente deveria se questionar se é tão importante assim a gente desenvolver ou a gente criar, né, estratégias, criar caminhos, oportunidades para as nossas crianças desenvolverem a sua autoestima, né? Então, olha só, existe, na verdade, né, uma perspectiva de autoestima no mundo ocidental, né, na nossa sociedade ocidental, que ela é muito perigosa. Eu já ia falar periculosa no italiano. E o que seria isso, né, gente? Por que a gente deveria, então, repensar se a autoestima ela é algo assim tão desejável, né? Ou se a gente realmente deveria estimular a autoestima das nossas crianças para termos crianças mais felizes. Olha só, a autoestima, da maneira como a gente a percebe, né, no mundo ocidental, ela tende a ter traços muito tóxicos, tá? Por quê? Porque é uma autoestima baseada no estar acima da média. É uma autoestima baseada na comparação. A minha autoestima ela é alta se eu estou bem em relação ao outro, né? Então, digamos assim, eu sou bonita, eu me considero bonita, se eu sou mais bonita do que a média das mulheres, não é assim? Se eu estiver abaixo da média, eu vou tender a me achar bonita? Algumas pessoas até sim, mas essa é a regra. Então, vou falar aqui sobre nós mulheres ainda, tá? Depois a gente fala sobre as nossas crianças. Mas, por exemplo, a mulher, né? Da maneira como a sociedade entende o que é, ainda falando desse aspecto estético. A beleza feminina, né? O corpo magro, por exemplo. A gente vê aí vários movimentos, né? Que são muito interessantes sobre, né, o corpo gordo, o corpo positivo, né? Que fala muitas vezes.
E é muito bonito isso, porque realmente é um nadar contra a corrente do que a sociedade nos diz do que do que seria um corpo belo. Então a mulher, geralmente, ela vai considerar que ela está bem se ela tiver um corpo magro, né? Se o corpo dela estiver dentro daquela expectativa da sociedade do que seria um corpo bom. E o que a gente considera um corpo bom? É aquele corpo que é bom em comparação aos outros corpos, né? Então eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou simpática, eu sou uma pessoa de valor em comparação às outras pessoas. E a gente acaba levando essa perspectiva de autoestima para as nossas crianças, né? Então a criança, ela vai ser uma criança que se percebe de uma maneira positiva se ela estiver melhor do que os coleguinhas, enfim, por exemplo, na questão das notas. Então, eu sou inteligente se eu for uma das mais inteligentes da sala, quiçá a mais inteligente da sala. Né? Assim, sempre tem, né, nas escolas a história da menina mais bonita da sala, o menino mais bonito da sala. Então, as que não são as mais bonitas da sala, por exemplo, elas, né, se encontram aí em uma situação um pouco desafiadora sobre a percepção de si mesmo. E nós, como mães, pais, educadores, ainda que não exatamente nesse lugar aí, né, da menina mais bonita da sala, mas a gente acaba incentivando, a gente acaba agravando essa situação, porque a gente acaba fazendo o quê? Estimulando as nossas crianças, né, a terem uma autoestima alta de acordo com as comparações que a gente faz em relação às outras crianças. Né? Ou de acordo, às vezes a gente também não compara de uma maneira tão direta, né? De uma maneira tão óbvia assim, digamos, mas a gente acaba construindo essa autoestima sempre baseada no outro, na comparação com o outro. E qual que é o perigo disso, né? Dessa autoestima que, para existir, ela pressupõe um estar acima de alguém ou um estar acima da média. Qual que é o perigo disso? Antes da gente falar sobre isso, eu quero dizer assim que os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, as perguntas são super bem-vindas. Então, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, quem quiser comentar o que eu tô falando aqui, escreve aí, porque eu gosto de interação, tá, gente? A gente tá aqui para conversar. Eu me sinto um pouco estranha falando sozinha, né? É o cérebro social do ser humano, a gente quer conexão. Então, fiquem à vontade, tá? Mas olha só, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para a questão da autoestima das nossas crianças. Então, uma criança, né, para poder se sentir em dia com a sua autoestima, para poder se apreciar, para poder ter uma percepção subjetiva e positiva de si mesma, ela precisa acreditar, né, segundo essa noção ocidental que a gente tem de autoestima, que ela é melhor do que as outras pessoas, que ela é melhor do que as outras crianças, ou do que, pelo menos, a maioria das outras crianças. Né? Então, para eu me considerar uma criança inteligente, eu sou uma menina inteligente, né? Supomos que eu seja uma criança. Eu sou uma menina inteligente. Eu preciso ser uma das que tira as melhores notas da sala, porque senão eu não sou inteligente. Eu sou médio, né? Eu tô na média, não é assim? Para eu ser considerada uma menina, não sei, né? Por exemplo, eu sou bom no futebol, então eu tenho que ser o melhor do futebol. Eu não posso simplesmente gostar de jogar futebol e estar me desenvolvendo na prática do futebol, né? Um menino ou uma menina, para poder ser considerado ou considerada boa no futebol ou bom no futebol. Concorda? Agora, pergunta que eu te faço é: isso é sustentável? É sustentável que, para a gente estar bem com a gente, para a gente estar se avaliando, né, de uma maneira positiva, então eu gosto de mim mesma, eu entendo, né, eu percebo que eu tenho os meus valores, eu reconheço os meus valores, eu gosto do que eu faço, eu gosto de quem eu sou, eu preciso ser melhor do que o outro. Isso é sustentável porque, assim, é possível todo mundo ser melhor que todo mundo? Se ser melhor significa estar acima de todos, ou pelo menos da maioria, é sustentável isso?
Não é. Então a gente acaba construindo uma sociedade de pessoas insatisfeitas, né? A gente acaba construindo uma sociedade de pessoas extremamente competitivas, de pessoas que precisam o tempo inteiro, né, estar na corrida para se sobrepor aos outros. E muitas vezes a nossa ética ela acaba entrando em jogo nessa corrida aí. E são essas as crianças que a gente tem criado. É essa a educação que a gente tem dado às nossas crianças, né? Então, para eu ser alguém, para eu estar com a minha autoestima bacana, para eu me sentir inteligente, bonita, simpática, boa em determinada coisa, eu preciso ser melhor do que os outros. Então, imagina a corrida incessante para chegar a esse lugar que acaba acontecendo. E como eu te perguntei aqui, isso é sustentável, isso é possível? Quantas pessoas, então, né, nesse conjunto de milhares de pessoas, né, de bilhões de pessoas que habitam esse planeta, quantas seriam as pessoas e quantas seriam as crianças de autoestima alta, autoestima elevada, se a gente considera que a autoestima é uma coisa feita na nossa sociedade para poucas pessoas, para as melhores em alguma coisa. E não basta ser melhor em algo, ou ser bom em algo, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o contexto da escola. Não basta eu ser boa em uma matéria, eu ir bem em algo que eu gosto. Eu preciso, para ser vista como uma criança inteligente, ser reconhecida pelos outros como uma criança inteligente e reconhecer a mim mesma como uma criança inteligente, ser boa em tudo. Agora, te pergunto novamente, quem é bom em tudo? Né? Então, essa maneira que a gente tem conduzido esse processo de autopercepção, esse processo subjetivo, né? De olhar para mim mesma e a minha, né, a minha percepção de mim, o meu gostar de mim mesma, depender de ser melhor do que os outros, isso tem sido algo muito negativo para as nossas crianças, né? Para nós. Pense em você como um adulto, né? Que já consegue diferenciar as coisas, que já tem, digamos que espero, né? Uma percepção de si mesma saudável. Se para você é desafiador estar sempre encontrando com todas essas exigências sociais, né, que deveriam ser, né, a gente deveria dar o cheque ali, que deveriam ser conquistadas para que você se sinta bem com você mesmo, imagina para uma criança. E quais que são as consequências disso? Por exemplo, né, eu vejo muitas mães falando sobre a questão da rivalidade entre irmãos, né, irmãos que estão sempre em pé de guerra. Então, quando a gente está estimulando essa autoestima desse lugar de para eu ser bom em algo, eu preciso ser melhor do que os outros, a gente acaba estimulando, por exemplo, uma rivalidade entre irmãos, porque irmãos, ainda, né, quando é o caso, por exemplo, irmãos que são nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, criados ali na mesma família, são pessoas diferentes, concordam? Então, imagina, né, o que é a gente esperar que essas crianças, elas sejam boas nas mesmas coisas, que elas, né, se desenvolvam nas mesmas áreas. E pior ainda, quando a gente está esperando que essas crianças elas sejam boas e se desenvolvam em todas as áreas e sempre com sucesso, sempre com bons resultados, né? Então, é algo realmente para a gente poder pensar, ó, a rivalidade entre irmãos, ela é uma consequência, não é só isso, tá? Tem muitas coisas, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas a rivalidade entre irmãos, por exemplo, é um aspecto que se relaciona aí, né, a essa questão das crianças que estão sendo aí induzidas a terem, né, uma autoestima alta de acordo com esses valores subvertidos que a gente tem falado aqui na nossa live. Né? Além disso, outra coisa, o bullying. O que é o bullying? Né? O bullying acontece quando uma criança ou um grupo de crianças acredita e cria toda uma esfera,
para fazer outras crianças acreditarem que uma ou mais crianças são inferiores e por isso merecem ser destratadas, merecem ser humilhadas, né? Merecem ser subjugadas. Então, o bullying, como esse fenômeno que acontece aí nas nossas escolas, né? No qual uma ou mais crianças subjuga um grupo, né, de crianças ou uma criança, é consequência também dessa cultura de autoestima em que, para eu ser bom, o outro tem que ser inferior. Porque é isso, não é? Se eu tenho que estar acima da média para eu ser bom, o outro tem que ser inferior. E aí eu te pergunto, a gente consegue criar crianças felizes nesse contexto? Isso é felicidade? Se a gente parte do pressuposto de que para que a minha criança seja feliz, ela precisa ter uma autoestima alta, e nós somos seres sociais, e na nossa sociedade a autoestima é entendida como eu estar acima do outro, a gente vai conseguir educar crianças para a felicidade genuína, para a felicidade simples? Ou a felicidade ela só acontece quando eu consigo estar acima dos outros? Porque assim, gente, para pensar aí em quais áreas da sua vida nesse momento que você está acima da maioria. Para pensar nisso. E aí eu te pergunto, se você, que é um adulto, está precisando lidar com o fato de que na grande maioria das coisas você não está acima da maioria, talvez você esteja endividado, talvez você esteja num trabalho que você não gosta, talvez você esteja acima do peso, talvez você esteja simplesmente envelhecendo, talvez você não tenha tempo para fazer as coisas que são consideradas prazerosas por você ou pela sociedade. Então, fica aí essa reflexão. Se para você, que é um adulto, é um desafio lidar com o fato de que você não está acima da média na maioria das coisas, né, nas quais você se situa, imagina para uma criança. Imagina o peso que é a gente educar as nossas crianças para terem autoestima alta nessa perspectiva. Então, o bullying, a rivalidade entre irmãos, são consequências dessa visão super deturpada que a gente tem e que a gente ensina as nossas crianças a terem de si mesmas. E aí talvez você esteja pensando, não, eu não faço isso. Não. A única coisa que eu faço é sempre elogiar muito o meu filho, a minha filha, o meu aluno. Né? Eu procuro sempre mostrar para ele e para ela as suas qualidades. Mas e quando essas qualidades elas não estão na sua potencialidade máxima ou quando elas não estão potentes? Né? Como que essa criança se sente? Então, será que a gente está sabendo educar crianças que têm uma autoestima saudável? Que essa autoestima não dependa, né, de estar sempre tendo sucesso, de estar sempre acima dos outros, acima da média. Né? São questionamentos aí. Então, o preconceito não só entre as crianças, né, gente? As nossas crianças, elas aprendem a ser preconceituosas com a gente. Mas o preconceito, ele também não vem dessa ideia, né, de que um grupo de pessoas é melhor do que outro grupo de pessoas. Olha o tanto que isso é perigoso. Olha o tanto que isso é perigoso. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Vou até falar aqui novamente, tá? Quem quiser trazer perguntas, quem quiser trazer observações, quem quiser enriquecer a nossa live aí com a sua participação é super bem-vindo, tá bom? Gente, consequências, então, né, desse tipo de autoestima que a gente tem ensinado para as nossas crianças, estejamos nós conscientes ou não disso. Ansiedade, porque eu preciso estar sempre buscando estar em um determinado lugar para ter uma visão positiva de mim mesma e para que a minha família, os meus pais, os meus professores também pensem, né? Também acreditem que eu sou aquela criança especial. Aquela criança que merece amor porque é melhor do que as outras ou porque é especial. O que é ser especial?
Entende, gente? É grave isso, é muito sério, né? Então, a ansiedade é uma consequência de distorções de imagem que costumam se agravar lá na adolescência, né? Então, acontece muito, né? O início de problemas como a bulimia costuma ser, né? Costuma estar atrelado ao fato de que aquela menina, ela não é suficientemente magra, ela não se vê suficientemente magra, por exemplo, né? Além da ansiedade, além das distorções de imagem, depressão, inseguranças, vergonha, né? A vergonha, a criança que às vezes tem muita vergonha de fazer uma apresentação na sala de aula. Isso tudo são consequências dessa autoestima deturpada, baseada na competição, baseada no estar acima do outro, que a gente acaba ensinando para as nossas crianças, estejamos nós conscientes ou não disso. Então é uma oportunidade a gente poder falar sobre isso. Né? É uma oportunidade porque a gente está numa sociedade que incentiva isso o tempo todo, né? Que julga que o estar bem, ter uma autoestima elevada se atrela a estar melhor do que as demais pessoas. Né? É uma oportunidade porque a gente precisa aprender a saber como conduzir as nossas crianças para elas terem uma autoestima que seja de fato saudável. E parece que a gente ainda não sabe fazer isso, né? É uma oportunidade porque se quando a gente não está nesse lugar aí de estar acima da média, né? De estarmos super produtivas, de sermos a criança brilhante, de sermos a criança, né, que é a mais inteligente ou a mais bonita da sala, ou que é a melhor em alguma coisa, a gente vai ser inundado por pensamentos negativos, e não é isso que a gente quer para as nossas crianças. Então a gente precisa realmente pensar, né, no que a gente tem feito de errado e no que a gente tem feito de certo. E aí talvez você pense assim, né? Ô, Ana, tá, mas assim, se eu não estimular a autoestima do meu filho, da minha filha, do meu aluno, aquela criança ela não vai aprender a se amar. E aí eu te pergunto, depende. Né? A gente pode até aprender um caminho saudável de desenvolvimento da autoestima. Mas se a gente está simplesmente reproduzindo o que a nossa sociedade nos ensina sobre autoestima, não é que você está ensinando seu filho ou sua filha a se amar, né? Porque você está estimulando a autoestima dela. Você não está fazendo isso. O que você está fazendo é ensinando seu filho ou sua filha a se amarem quando eles estão atendendo às expectativas do que seria uma criança amável. E o que seria uma criança amável diante dessa perspectiva aí de autoestima que existe na nossa sociedade hoje? É aquela criança exatamente que está fazendo o quê? É a criança que está acima da média das notas da sala dela. É a criança que é considerada mais bonita do que as outras. É a criança que é considerada melhor no esporte, que é mais boazinha, que é mais inteligente, que é mais educada, que é a mais, né? Então, sempre o seu filho ele não estiver atendendo a essas expectativas, você corre um sério risco de ter uma criança com autoestima em queda, né? Ou com uma autocrítica muito elevada, tá? Agora, como que a gente pode fazer, então, para a gente educar as nossas crianças com uma autoestima que seja saudável, já que a gente entende que a nossa sociedade ela nos impele a educar crianças, né? Que a sua autoestima dependa sempre de estar acima do outro, de estar melhor, de ser especial. E a gente já viu que não dá para todo mundo ser especial. E se não dá para todo mundo ser especial, na verdade, poucas pessoas vão ter essa sensação. Então, a gente vai ter uma sociedade de pessoas com uma autopercepção negativa, né? Então, como que a gente pode fazer para nossas crianças elas desenvolverem, sim, autoestima, elas terem uma avaliação positiva delas mesmas, mas de uma forma que não passe, né, por esse percurso social aí, que nos leva sempre, né, a estarmos competindo com as outras pessoas. Primeiro a gente tem que entender o jeito errado que a gente tem feito isso, né? Qual que é o jeito errado? A gente já falou aqui um pouquinho sobre eles e a gente vai falar um pouco mais. Então, olha só, quando a gente está estimulando a competição entre colegas,
entre irmãos, entre primos, né? É um clássico. A gente está fazendo o quê? Seja você criticando ou enaltecendo a sua criança, né? Então, por exemplo, vê se esse tipo de frase aqui seria algo que acontece aí na sua rotina, né? Por exemplo, ô fulano, você viu que o seu primo, ele come direitinho com garfo e faca, né? Você ainda não come. Ou ainda, nossa, olha só, ela senta com a perna fechada. Você não senta. Ou ainda, né, pra gente pegar o outro lado. Nossa, filha, você viu a roupa da sua priminha? Olha a sua roupa como é linda. A dela não. Tem que valorizar a sua roupinha. Sabe, coisas desse tipo? Você pode pensar aí nesse tipo de estrutura em outros contextos. Mas sabe essas falas que a gente fala assim, inocentemente, né? A gente não tem noção do quanto que isso pode ser grave, do quanto que isso pode ser impactante para as nossas crianças. Mas a gente fala sem perceber, e isso é muito sério, né? Porque quando você está falando lá, olha lá, o seu primo já come, né? Com garfo e faca, e você ainda não, você ainda está comendo de colher. Ou eu tenho que cortar para você a sua comida, né? A sua carne, sua batata, sei lá, alguma coisa desse tipo. A gente está estimulando aquela criança a entrar num processo de competir com o outro para estar acima da média, do que é desejável. O outro é a referência, não ela mesma. Então, a gente faz errado, né? A gente tenta estimular o crescimento, o desenvolvimento da nossa criança, a autoestima da nossa criança, de uma maneira equivocada quando a gente faz comparações, seja com o irmão, seja com o colega, seja com o vizinho, seja com o coleguinha de sala, né? Exatamente porque essas comparações, elas sempre colocam a nossa criança ou abaixo da outra criança ou acima. Colocar acima ou abaixo é grave do mesmo jeito. Porque se a gente coloca acima, a gente cria nessa criança uma sensação de que ela é especial. E, na verdade, ela é só uma criança como qualquer outra, né? E aí, quando ela estiver aqui abaixo, ela não vai saber lidar com o fato de que ela não está acima. Isso vai acontecer inúmeras vezes na vida dela. Exatamente porque a gente não é bom em tudo, a gente não sabe tudo. Existem muitas pessoas que são melhores, mais bonitas, mais inteligentes, mais tudo do que a gente, né? Então tome cuidado, assim, preste atenção se é comum no seu dia a dia com a sua criança, você fazer esse tipo de comparação, seja para enaltecê-la, seja para diminuí-la. Mesmo que você tenha boas intenções, né? E eu acredito 100% nisso, que você tem boas intenções quando você, por exemplo, compara, né, o seu filho com o primo ou com o irmão, dizendo que o primo e o irmão já conseguem fazer determinada coisa que ele ainda não consegue fazer. Eu sei que você está querendo trazê-lo aqui para cima, para que ele exatamente encontre esse lugar, né, de desenvolvimento de si mesmo, das suas potencialidades, ou do que quer que seja que ele precisa desenvolver como ser humano. Mas esse é um jeito errado de fazer isso. A gente não vai conseguir, né, ajudar aquela criança a desenvolver uma boa autoestima fazendo isso. Não é assim que funciona. Um outro erro que a gente comete, né, são críticas sobre peso, cabelo, sobre notas, né, sobre preferências das nossas crianças. A gente critica, né, sem estar comparando com outra criança, mas a gente critica aquilo. Então, por exemplo, olha só, você tirou nota 6 de novo, né? Eu não vou aceitar isso, não. Aqui é nota 10, aqui é no mínimo nota 9, para dar um exemplo, né? Ou então, pois é, se você continuar comendo assim, filha, você vai engordar, tá? Ou então, olha só, você já tá bem gordinha. Essas críticas, né, que a gente também faz, tentando evitar que a criança desenvolva alguma coisa que eventualmente pode não ser tão positiva para ela. Gente, é só a gente se colocar no lugar da criança.
quando alguém te critica, isso te estimula a melhorar, né? Isso faz com que você fale assim, nossa, é mesmo? Agora eu vou em busca da minha sonhada autoestima e aí eu serei um ser humano mais realizado? É isso que acontece com você? Provavelmente não, com a maioria das pessoas não é assim. Tem algumas pessoas com um nível de motivação muito grande que até fazem isso. Mas na lógica do comportamento humano não é assim que acontece. Então por que você acha que quando você critica a sua criança, com ela vai ser diferente e aí ela vai sim ir em busca de uma jornada pela sua própria autoestima? Né? Não é assim que funciona. Então esse também é um outro jeito errado da gente tentar estimular as nossas crianças a terem melhor autoestima. Não é assim que funciona. Agora, uma outra coisa que a gente faz, né, que até é um pouquinho parecido com o primeiro item aí que eu citei, são os elogios comparativos superlativos. O que é o superlativo? É o mais, né? Então, aqueles elogios do tipo... Nossa, você viu a fulaninha na festa junina da escola, como que ela era a mais bonita? Filha, você era a que dançava melhor, estou muito orgulhosa de você. Ouça bem, eu não estou dizendo que você não deveria elogiar a sua criança. A gente deve elogiar as nossas crianças sempre, todos os dias, o máximo possível. Mas você é o menino mais bonito do mundo. Você é a melhor na dança da quadrilha da escola. Você viu, filha, como que o seu vestido era o mais bonito, você estava mais linda. Esse também é um jeito equivocado de a gente estimular a autoestima das nossas crianças. Por quê? Exatamente porque isso vai ao encontro da lógica da nossa sociedade de que para termos autoestima, uma autoestima consistente, elevada, positiva, a gente precisa necessariamente estar acima das outras pessoas. Te pergunto, isso é sustentável? O vestido da sua filha vai ser o mais bonito em todas as festas que ela for? A sua filha é mesmo a menina mais bonita do mundo? Você tem como garantir isso para ela? Então, sempre que ela sentir que o vestido dela não é o mais bonito da festa, sempre que ela perceber que ela não é a menina mais bonita da sala de aula, ou de onde quer que ela esteja, a autoestima dela faz o quê? Vai lá embaixo. A autocrítica dela vai onde? Lá na estratosfera. E aí a gente tem uma criança que simplesmente não sabe gerenciar a própria percepção de si. A gente não ensina uma criança a ter inteligência emocional quando a gente está dizendo para ela que ela é a mais em tudo o tempo todo. Evite, então, né, essas frases, essas colocações superlativas que colocam, né, o seu filho, a sua filha, o seu aluno como mais em alguma coisa, né? Filha, você está linda, você é linda. Isso é o suficiente. Ela não precisa ser a mais bonita da sala, ela não precisa ser mais bonita que a prima dela. Ela não precisa ser melhor que ninguém para poder se perceber bonita. Percebe? Faz sentido para vocês? Escrevam aí para mim, gente, se essas coisas que eu tenho, né, o que eu tenho trazido aqui para vocês, faz sentido, se vocês acham que, né, que é pertinente, que isso ressoa no coração de vocês, tá bom? E um outro jeito errado da gente também desenvolver a autoestima das nossas crianças, a gente acha que está estimulando a autoestima, mas não está, é quando a gente não se sensibiliza para valorizar, para perceber as aptidões das nossas crianças, tá? Flavinha querida, bom dia. Para a Flávia faz sentido. Depois me digam vocês que estão aqui comigo se para vocês também faz. Li Rochas dizendo que faz sentido. Muito bem, muito obrigada, Li, pela participação. Milena falando, sim, faz muito sentido e percebi que errava muito. Que bom, Milena, que você está aqui com a gente, então, porque aí a gente vai desconstruindo muitas coisas que a gente acredita que são certas e crescendo, né, no nosso papel como educadores, como educadoras. É isso mesmo, né? É para isso que a gente está aqui. Eu também estou me desconstruindo e me reconstruindo, né? Dando a oportunidade de fazer de um jeito que seja mais empático, mais positivo.
E é isso, né, gente? É por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente tem esse espaço aqui, a nossa live Zen. Bom dia, Flávia. Então, voltando aqui, tá? O que a gente tende, né, a fazer com as nossas crianças? A gente tende a ter uma expectativa do que seria bom para aquela criança, concordam? Então, olha só, por exemplo, a gente tende a acreditar que é positivo uma criança ser muito estudiosa, ela ir muito bem na escola. Aí, assim, a gente vai dizer que é negativo uma criança ser estudiosa, ela ir bem na escola? Óbvio que não. Não é isso, tá? Luzia também falando que faz todo sentido. Muito bem. Obrigada, Luzia, pela sua participação. Então, gente, sim, é positivo uma criança ir bem na escola. Só que muitas vezes, né, o nosso filho, ele não é uma criança que é dada aos estudos. Talvez a nossa criança, ele seja um menino, por exemplo, né? O meu filho pode ser um menino, por exemplo, que, assim, a vibe dele é tocar violão. Ele tá interessado em instrumentos musicais, mas ele não tá tão interessado em português, matemática, geografia e história. Então, talvez ele, né, a gente fique ali naquela luta para aquela criança tirar a média na escola. Mas ela tem outros interesses. Ele tá muito interessado em dinossauros, né? Ele quer saber tudo dos dinossauros, ele quer, sei lá, ele gosta de nadar, ele gosta de fazer natação. Só que a gente tem como um valor social que a criança inteligente é a criança que vai bem na escola. E aí a gente acaba passando, né, a infância inteirinha dos nossos filhos, por exemplo, tá? É um exemplo, tá, gente? Assim, pode ser, a gente pode aplicar isso para outras coisas, assim, só para a gente poder fazer uma leitura aqui. Então, a gente tem como um valor social que a criança inteligente é a criança que vai bem na escola, é a criança que tira boas notas na escola. E se eventualmente o meu filho é uma criança que gosta de tocar tambor, ou é uma criança que gosta de aprender sobre dinossauros especificamente, ou é uma criança que está muito interessada em computador, ele quer programar jogos, coisas desse tipo, a gente tem, talvez, né, um desafio que é a criança precisa ir para a escola, ela precisa passar por aquilo, ela precisa tirar no mínimo a média para ela poder ser aprovada, né? E aí, aquela criança ali que, por não ser o interesse dela, por não ser a paixão dela, ela fica na média, ou às vezes até abaixo da média, e vai para aula particular e tudo mais, ela é tida como uma criança problema, porque ela não está adequada ao que a expectativa social de uma criança, né, do que seria uma criança inteligente diz, que é, né, que a criança inteligente vai bem na escola. E aí a gente passa a infância do nosso filho todinha sofrendo, lutando contra aquilo, ao invés de simplesmente aceitar que na escola ele é mediano, mas que ele é muito bom na natação. Então vamos investir nisso, filho. Né? Você é bom na natação. Não, você não é tão bom na escola, mas vamos fazer o nosso suficiente, o nosso melhor aqui, porque você precisa fazer isso. Mas nessa sua paixão aqui, então a gente vai investir muito. A gente, muitas vezes, está tão ligado ao que a sociedade diz né, do que deveria ser uma criança, ou como uma criança deveria ser, que a gente simplesmente abre mão de ter essa conexão com as nossas crianças direta do que ela apresenta, do que ela realmente é, do que ela manifesta, sabe? E a gente sofre muito com isso também, todo mundo sofre. E essa criança, né, que a gente está tentando perseguir, então a gente não se liga nas aptidões que realmente a nossa criança tem, e a gente está perseguindo aquilo que foi dado, que foi dito, que foi colocado como certo. E aí a gente tem uma criança com uma autoestima fragilizada, porque o que ela é não é valorizado. O que ela é, né, a essência dela, o que ela gosta, o que ela ama, as paixões dela não são desenvolvidas. É uma criança que está sempre tentando se adequar, né, que passa a vida inteira tentando ser o aluno nota 10, que ele nunca vai ser, porque não é o que ele é. E nós, como mães, né, a gente acaba também sofrendo muito nesse processo. A gente também acaba acreditando que o nosso filho não é tão bom assim. Então me diz se faz sentido para você, se esse é um jeito errado da gente tentar desenvolver a autoestima do nosso filho. É tentar fazer com que ele seja o que ele não é, lutar contra a corrente, né,
Então, assim, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, não em relação só a isso, mas a tudo, não tente parar as ondas, aprenda a surfar, sabe? Pensa comigo, se você tá tão sensibilizada, tão conectado ao seu filho, você tá vivendo ali, a sua percepção é do seu filho, da sua criança ou do seu aluno, né? A sua conexão é direta com essa criança, não é com o que a sociedade está dizendo que ela deveria ser. Então, você, por estar conectada com ela, você aprende a perceber o que ela manifesta de melhor. E aí você pode ajudá-la a ser cada vez melhor naquilo. E isso sim desenvolve a autoestima de uma criança. Ao contrário de estar perseguindo a nota 10 em matemática, que provavelmente nunca virá, ou se vier, é a custo de muito sofrimento, de muito esforço, de um esforço que precisa. Essa é polêmica, né, gente? Mas assim, faz sentido para vocês? O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que estar realmente lutando para que o nosso filho ele seja aquilo que é valorizado socialmente, ou que a gente pode nos sensibilizarmos para percebermos quais são as paixões daquela criança e ajudá-la a desenvolvê-la, né, a desenvolver aquelas paixões e eventualmente ajudá-la também, né, a ser suficiente em todo o resto. Porque voltando aqui, qual é o grande perigo da autoestima como conhecemos? É a gente achar que uma criança, para ter autoestima alta, ou qualquer pessoa, para ter uma autoestima alta, a gente tem que estar acima da média. É possível estar acima da média de tudo? Em tudo? De todas as pessoas, o tempo todo? Não é. Então, é um jeito errado, né, da gente estimular a autoestima da nossa criança, é a gente querer que ela seja boa no que ela não é. Né? E esse exemplo da escola retrata isso. Acontece com muitas crianças. Eu estive na sala de aula como professora por muitos anos e eu vi muitos dos meus alunos sofrendo, gente, assim, de forma aguda, por não conseguirem os resultados que são desejáveis pelas escolas, né? Assim, nessa escola que eu trabalhei por muitos, muitos anos, por exemplo, não era nem 60%, era 70% a média. Então, um aluno, para ele conseguir a média, ele tinha que tirar 70% daquele, né, em todos os conteúdos. Então, a escola ela já impunha isso. E aí tinha outros valores ali, por exemplo, tinha um aluno lá que era o aluno nota 1000, que era o aluno que tirava de 80% acima, né, mais de 80% em todas as matérias, e ele tinha um tratamento especial. Agora eu te pergunto, isso, né, assim, eventualmente é essa a escola que você está escolhendo para o seu filho, e tudo bem, cada um sabe. E tem alunos, tem crianças também, que se adequam perfeitamente a isso, que são felizes nesse contexto, porque gostam daquilo. Mas essas crianças são a minoria, né? Faz sentido para você? Você acha que é mais interessante você desenvolver a autoestima da sua criança quando você está atenta ao que ela gosta e você permite que ela seja simplesmente suficiente em todo o resto? Né? Então, meu filho, ele ama determinada coisa, ele ama tocar tambor, como eu falei, então eu vou colocar ele numa aula de percussão, né? Eu vou assistir às apresentações dele, eu vou ressaltar o quanto ele tem se desenvolvido, o quanto ele já é bom e o quanto ele está ficando melhor a cada dia. Ele não precisa ser o melhor do mundo, ele não precisa ser o melhor da aula de tambor também, né? E, eventualmente, se na escola ele é um aluno de suficiente para baixo, eu vou ajudá-lo a ter o mínimo para ele passar de ano, mas sem fazer pressão para que ele seja o melhor da sala, porque, assim, eu já vi que ele não é o melhor, né, aluno academicamente falando, nesse sentido. Tá? Então, isso é compaixão. E aí, já que a gente falou de tantos jeitos errados, eu quero falar aqui do jeito certo da gente desenvolver a autoestima da nossa criança. A autocompaixão, ela é a vontade de cuidarmos de nós mesmos, reconhecendo que a gente sofre. Então, quando a gente está desenvolvendo uma relação autocompassiva conosco, a gente entende que a gente está sofrendo
e a gente, ao invés de nos criticarmos pelo nosso sofrimento, ou de simplesmente encontrarmos uma solução rápida, às vezes saborosa, como um chocolate, né, alguma coisa do tipo, para estancar aquele sofrimento, a gente quer olhar para ele, a gente quer cuidar, a gente quer se abraçar como a gente abraça um amigo que está sofrendo. Né? A autocompaixão é a gente cuidar do nosso sofrimento como a gente cuida de um amigo quando ele está sofrendo. Porque na maioria das vezes a gente tem uma tendência à autocrítica tão exagerada, e as nossas crianças já estão, né, cada vez mais assim, passando por isso também. Então a gente está ali naquele processo de sempre nos criticarmos, que é uma consequência muito óbvia da nossa sociedade, que estimula a autoestima desse lugar aí, que a autoestima é o quê? A autoestima é estar acima do outro. Como é impossível estar acima da média, ser especial o tempo todo, na maioria das vezes eu estou abaixo. Se eu estou abaixo, nesse processo de achar que eu só posso gostar de mim estando acima, eu vou me criticar. Não é assim que funciona? Então, a autocompaixão ela é um antídoto para isso. Porque se eu estou podendo, né? Vamos pegar lá o exemplo da criança que não vai bem na escola, mas que gosta de tocar tambor. Se eu sou uma criança que não vai bem na escola, né? Que não tira as notas mais altas da sala de aula, mas eu tenho uma aptidão lá, sei lá, de repente tocar tambor, eu gosto de tocar tambor. E a minha família, os meus pais, reconhecendo isso, eles buscam me ajudar a ser o suficiente, né, na escola e a desenvolver a minha paixão, que é tocar tambor. Então eu começo a perceber que eu não preciso ser boa em tudo. Né? Eu percebo que tá tudo bem se o meu cabelo não é o mais hidratado, ou se eu também não sou a mais magra, ou se eu também não sou a mais inteligente, ou se eu também não sou a Miss Simpatia. Porque eu tenho outras aptidões, porque eu tenho outros dons, porque eu tenho as minhas paixões e porque eu me desenvolvo nisso. Entende? Então, a autocompaixão, quando a gente ensina a nossa criança a acolher o seu próprio sofrimento, a acolher as suas imperfeições, a gente está ensinando essa criança a ter uma autoestima saudável, que não depende do outro, de me comparar com o outro. É sempre sobre eu mesma. E não é também sobre, tá? Não é aquele discurso de a minha competição é comigo mesma. Não é sobre competir com você mesma, é sobre estar bem com quem você é. E sobre se desenvolver nas suas aptidões de uma forma prazerosa. E não porque você tem que estar melhor do que você mesma cada vez mais. Tá? Porque isso também não é saudável. É só mudar, né? Ao invés de a competição ser com o primo, é com você mesmo. Ou, né? Ou com o coleguinha da escola, é com a criança. Com ela mesma. Não é saudável da mesma forma, né? Então, tem muitas pesquisas sendo feitas na área da autocompaixão, né? E mostram isso, que a pessoa que tem compaixão, que reconhece o seu próprio sofrimento, que reconhece a sua própria imperfeição e que acolhe isso, essa pessoa ela tende a não se recriminar quando ela falha. Então, você já viu o seu filho, por exemplo, em um estado, uma situação em que ele errou alguma coisa, ou que ele não foi bem na prova na escola, ou que ele não conseguiu, o time dele perdeu no futebol e que ele ficou muito mal, né? E que ele se sentiu inferior, que ele se sentiu mal por isso? Se você ajuda a sua criança a desenvolver a autocompaixão, essa criança ela tende a se recriminar muito menos quando ela falha. E por que isso é importante? Porque ela vai falhar tanto quanto ela vai acertar. Em algumas coisas, ela talvez vai falhar. Em algumas áreas da vida dela, talvez essa criança ela falhe mais até do que acerte. É normal. É isso que é ser humano, né? E, enfim, as pesquisas também mostram, né, que as pessoas que praticam autocompaixão, isso são pesquisas feitas por universidades americanas sérias, tá, gente? Assim, não é pesquisas vindas do além, não, vozes do além, não. São pesquisas realmente muito renomadas. Eu te aconselho depois a se aprofundar. Aqui na nossa live a gente já está quase estourando o tempo, não vai ser possível. Mas eu te aconselho a se aprofundar nesse assunto, porque é muito interessante, assim, é uma maneira muito positiva de a gente desenvolver a autoestima,
sabe? De uma forma que seja saudável. A autoestima que é consequente, né? Ela é uma consequência da autocompaixão, ela é uma autoestima muito mais leve, ela é uma autoestima com muito menos cobrança, ela é uma autoestima que acolhe os erros, que acolhe as imperfeições, né? E por isso ela é uma autoestima muito mais desejável. Ela não é uma autoestima que precisa de uma outra pessoa ser inferior a mim ou a minha criança para que eu me sinta, ou para que a minha criança se sinta bem. Né? Não é sobre o outro, eu em relação ao outro. Sou eu me relacionando como se eu fosse a minha melhor amiga, sendo a minha melhor amiga, né? E uma outra coisa interessante é porque, assim, uma vez que todos vamos falhar várias vezes ao longo das nossas vidas, né? A autocompaixão, a pessoa que pratica a autocompaixão, ela tende a ser mais perseverante depois de um erro. Muitas pessoas, quando erram, elas acabam desistindo de objetivos que são importantes para elas. Mas a pessoa que está praticando a autocompaixão, não, tá? Então, vou fazer aqui com vocês agora uma prática bem simples de autocompaixão, algo que você pode ensinar para sua criança e que, assim, é uma prática, tá, gente? A autocompaixão ela é bem mais profunda, ela é bem mais complexa no sentido que existem várias práticas e que é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Mas você já reparou que, eventualmente, quando alguém, por exemplo, te acusa de alguma coisa, você fala assim, eu, não é? A gente tem como um gesto universal da autocompaixão as mãos sobrepostas no peito, né? É um gesto de autoacolhimento. É esse gesto que é quase um abraço que você dá em você mesma, né? Um gesto de reconhecimento dos seus próprios sofrimentos. Então, né, fica aqui essa sugestão de, quando a sua criança ela estiver passando por uma frustração muito grande por não ter conseguido fazer algo que era importante para ela, quando a autoestima dela estiver abalada, ou mesmo todos os dias, né, você fazer essa prática junto com ela, de trazer as mãos sobrepostas ao peito, sentindo mesmo, sabe, o calor aqui no peito e fazendo algumas afirmações positivas do tipo: eu sou o suficiente, eu sou boa exatamente como eu sou, eu gosto de mim mesma, eu estou aprendendo a me amar como eu sou, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Né, essas frases de autocompaixão, perceba que não são afirmações positivas que te colocam acima de ninguém, né, que estimulam essa autoestima insustentável que a nossa sociedade acaba impondo a nós. Né? Quando eu coloco a mão no peito aqui, nesse gesto de autoacolhimento, e digo: eu sou suficiente, eu sou gentil comigo mesma, eu gosto de mim como sou, ou estou aprendendo a gostar de mim mesma como eu sou. Eu sou boa, eu sou gentil. Percebe que é diferente? É uma maneira diferente de você se relacionar. E quando a criança, ela tá passando, né? Então, a gente pode fazer isso, como eu falei, todos os dias. Te aconselho a fazer isso todos os dias, gente. Vocês vão sentir o poder. Se você não fez agora, enquanto eu tava fazendo, se você também não fez, assim que a gente terminar essa live, vai pra frente do espelho, coloca a mão aqui no centro do peito e diga essas frases. Você vai ver o poder disso. Isso, assim, não dá tempo da gente falar sobre isso agora, mas a neurociência já comprovou o poder das afirmações positivas. Acho que dá tempo, sim. Deixa eu explicar rapidinho. O nosso cérebro, ele acredita nos pensamentos que passam por ele. Ele não sabe diferenciar os pensamentos que representam verdade e representam mentira. Por isso que muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente entra num looping que a gente passa a acreditar naquela loucura que a nossa mente está criando. Da mesma forma, quando eu estou fazendo afirmações desse tipo, o meu cérebro ele acredita naquilo, e aquilo passa a ser a minha realidade. Tá? Isso é neurociência. Então, você ensinar para sua criança, né, a se autoacolher, a gostar dela como ela é, sem a necessidade de ser melhor que ninguém.
Gente, isso é bom pra você, isso é bom pra sociedade, isso é bom pra sua criança, né? Então, assim, a pergunta da nossa live, a pergunta inicial era: será mesmo que crianças com autoestima alta são mais felizes? Olha, depende. Se a autoestima é essa autoestima que a nossa sociedade nos estimula a ter, né, na qual, para eu ter uma relação positiva comigo mesma, eu preciso estar acima das pessoas, eu preciso ser especial, então a resposta é não. Porque a tendência é a gente, na maioria das vezes, não ser tão especial assim, a gente não estar tão assim acima dos outros. Mas se, ao contrário disso, a autoestima que você está ajudando a sua criança a desenvolver é uma autoestima baseada na autocompaixão, né, na percepção do que ele tem de bom, ajudar aquela criança a desenvolver o que realmente é, né, enfim, as aptidões dela, quais são as suas aptidões. Aí sim, se você coloca esse ingrediente mágico aí da autocompaixão, mais ainda. Tá bom? Era esse o recado de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando um bom fim de semana para vocês. Me contem aqui se fez sentido a nossa live para vocês, se vocês conseguiram entender, né, qual que é o fio da autoestima que não é tão saudável, que acaba nos levando para lugares de muita baixa autoestima, inclusive, né? Se vocês conseguiram perceber como que a gente pode mudar com algumas atitudes básicas mesmo, assim, do dia a dia, ou da nossa mudança de mentalidade, né? Me contem se vocês conseguiram perceber isso. E eu já vou agradecendo vocês. Então, fazer um convite para quem não tá me seguindo lá no YouTube, me sigam, porque eu subo todas as lives, eu não deixo as lives aqui no Instagram. Eu subo todas as lives para o YouTube. Tem um tempinho já que eu não posto meditações para vocês lá, mas eu vou postar em breve, voltar a postar também. Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube também, tá bom? É isso, muito obrigada. Até a próxima, a gente se fala. Bom fim de semana para vocês.